aqui você tem se a luz, se for uma onda plana, de luz, e ela está nessa direção, então nesse referencial aqui eu posso ter que observar essa onda num ângulo diferente do que eu observo nesse. Então tem uma relação também entre esses ângulos aí. Quem quiser, assim, ver uma discussão boa sobre essa questão, que é a aberração da luz, né, por um efeito relativístico propriamente, pode dar uma olhadinha no livro do Jackson. Acho que não sei se é o penúltimo capítulo, o livro do Jackson de eletrodinâmica, tá? Ele faz essa discussão também, e é basicamente isso aqui que a gente ele impõe isso e ele tem uma relação com os ângulos também. É possível fazer isso. Se você trabalhar em 3 dimensões, você consegue ter essa relação. Eu tenho esse cálculo feito mais explícito do que está no Jackson. Depois eu posso passar para vocês também. Eu vou fazer isso na a aula inteira, falando de seno, cosseno, tangente, não faz muito sentido. Tá? Tem mais coisas para a gente falar. Agora, entra, na verdade, no que eu gostaria de discutir com vocês hoje, que é isso aqui. Certo? Vamos lá. Posso apagar então? Veja bem, o que eu vou discutir com vocês agora na verdade, uma maneira de expor o assunto que, vamos dizer assim, eu construí, fez sentido na minha cabeça. Então eu vou expor aqui com vocês, a gente vai, na verdade, desenvolver uma discussão e vamos obter os resultados que são consistentes com o que a gente conhece aí já de relatividade. E aí, mas está aberto para críticas, para a gente poder construir junto aqui, tá? A questão é a seguinte: se a gente pegar a transformação galileana, que é essa aqui, T igual a T1, T igual a T, a gente sabe o seguinte: as transformações de Lorentz, elas caem nessas transformações aqui, ou seja, elas contêm essas transformações no limite de baixas velocidades relativos dos referenciais. Então, se você pegar uma transformação de Lorentz simples, nós dizemos T vezes gama, e a gente vê o seguinte, que esse gama aqui, quando o U sobre C é muito pequeno, esse cara dá 1, certo? Muito próximo de 1. Porque o gama, na verdade, o que ele é? Ele é 1 sobre raiz de 1 menos 2 sobre C2. Então, se a gente pegar essa razão aqui muito pequena, a gente pode expandir isso aqui sobre potência, a gente vai ver se isso vai dar 1 mais meio, né? De 2 sobre C2. Isso aí, mais termos menores. Claro isso? Então, se esse cara aqui é muito pequeno, aí eu desprezo, está aproximadamente 1, e aí eu caio em Galileu. Se você fizer a mesma coisa na transformação de T', você vai obter que T, que é igual a T' menos U sobre UX, né, sobre C2, ó, isso aqui já é um número muito pequeno. Então, você pode desprezar face ao T. E o gama que aparece aqui multiplicando dá 1, porque a gente pode argumentar. Claro? Mas não? Eu só não entendi por que aquilo é próximo daquilo. Ah, sim. Aqui é o seguinte, você pode pegar essa expressão aqui e escrever assim, ó, 1 menos U2 sobre C2 elevado a meio, certo? Menos meio. Aí essa expressão aqui, ela é uma coisa que tipo assim, 1 mais B, onde B é muito pequeno, elevado a E. Se o B é muito menor que 1, você pode aproximar, fazer aquela expansão binomial, você vai obter que isso aqui é aproximadamente 1 mais N vezes B mais outros termos. Claro? Então, nesse caso, o nosso B seria esse termo aqui, o 2 sobre C2, e o N seria menos meio. Então, se você substituir aqui B por U2
na verdade menos o 2, né? Sobre C2, e o N para nós é menos meio, você vai obter que essa expressão aqui, ou seja, essa daqui, né? 1 menos o 2 sobre C2. Usando essa expressão aqui, você vai ter 1 mais menos meio, para que o N é negativo, é menos meio, menos o 2 sobre C2. Bom? Então, esse coeficiente vira aproximadamente isso. O próximo termo é muito menor do que esse. Claro, vai envolver o A4 sobre CA4, sei lá, fazer expansão menor. A gente para ali porque já esse termo já é muito menor do que 1 por hipótese. Certo? Na verdade, o que a gente assume é que U sobre C é muito menor do que 1. Se U sobre C é muito menor do que 1, U ao quadrado, U sobre C ao quadrado ainda é menor ainda. Claro? Então, isso aqui é aproximadamente 1 realmente. Fica só esse termo 1 aqui. Isso aqui é desprezível. Tá? Esse limite de baixa velocidade. Tudo bem, pessoal? Está claro até aí? Beleza. Então, no limite de baixas velocidades, isso aqui se converte nisso. Agora vamos analisar a seguinte coisa. Se você estiver em baixas velocidades, ou seja, nós estamos no limite não relativístico, e eu tenho uma partícula livre. O que é uma partícula livre? É uma partícula que está ou em repouso ou com velocidade v constante. É isso? Isso é uma partícula livre, por definição. Então, a gente pode considerar nesse regime aqui, não relativístico, assim, que a energia de uma partícula livre é isso aqui, ó, é a massa dela, a velocidade dela ao quadrado, sobre 2. Concorda? Certo? Então, quer dizer, eu tenho que, do ponto de vista de uma partícula livre, vou colocar isso só representando assim, tem uma partícula com velocidade v. Uma das coisas que caracteriza ela, que é uma constante do movimento dela, é exatamente a energia. Certo? E a energia depende de v ao quadrado. Tudo bem? Então, essa função que a gente dá o nome de energia, né, que é um escalar, né, por que ela tem essa importância na mecânica? Exatamente porque aqui, ó, tem v escalar v, aquilo que a gente discutiu na primeira aula. Então, se você faz uma rotação, por exemplo, a energia cinética da partícula não muda. Porque as componentes de V mudam, mas a rotação, se você escrever esse composto escalar, você tem N, V, escalar V. Ora, mas se eu botar uma matriz de rotação aqui, rotação transposta a rotação, esse cara muda, essa rotação transposta muda esse, e essa rotação muda esse. Mas está 1. Então eu vou ter que V', escalar V', ou seja, no meu novo sistema de coordenadas, esse número continua sendo igual a esse. Então, nesse sentido, esse número é invariante por rotações. Né? Isso é uma função da massa e da velocidade ao quadrado. Agora, eu vou propor para vocês a seguinte estratégia. No final, a gente vê até onde a gente chega. A gente vai definir o seguinte, vai chamar de energia, eu vou definir uma função aqui, que pode depender, sei lá, de uma constante, vou chamar de alfa, eu ainda não sei o que é, de v, que é relacionado dessa forma, que é construída dessa forma aqui, ó. É um alfa, essa constante alfa, vezes esse fator aqui, porque esse fator aqui, ele é um fator para nós aí, importante, né? Esse coeficiente aqui. Por exemplo, 1 sobre ele é o gama. Então eu vou fazer essa construção dessa função aqui. Qual é a conexão dessa função com essa? A conexão é que ambas dependem de V e de uma constante. Certo? Uma constante que depende da partícula que eu considero. Alfa é positivo. Oi? Alfa é positivo. Então, aí a gente vai definir o alfa com base nessa consideração, desse limite aqui. Vou fazer esse limite aqui para recuperar isso aqui. Certo? Se a gente fizer
uma expansão dessa função alfa para V sobre C pequeno, o que a gente obtém, né? Alfa V. Alfa de V vai ser o alfa, assim. Alfa, isso é isso. A expansão, né? É só substituir essa expansão que a gente fez aqui. Deu 1 menos. Vai dar 1 menos V2 sobre 2C ao quadrado, né? Mais termos de ordem superior que vão interessar. Todo mundo de acordo? Por que eu vou fazer, por que eu vou desprezar isso aqui agora? Eu vou querer o seguinte, eu vou querer conectar essa função f, que eu estou definindo dessa forma, com essa expressão aqui, um limite baixo de velocidade. Então, se a gente pegar essa função f de alfa v, nesse limite de baixo de velocidade, eu vou ignorar isso, ela na verdade pode ser escrita assim. Ela vai ser alfa menos alfa v ao quadrado sobre 2c. Está claro? 2c quadrado. Os outros termos eu vou ignorar. Aqui eu já estou fazendo limite de baixas velocidades. Certo? Então, o que acontece é o seguinte. Claro, essa expressão tem uma similaridade com essa daqui. Se eu fizer a seguinte coisa, isso é uma função f de alfa v. V constante, partícula livre. Alfa também eu estou assumindo uma constante que eu ainda não determinei. Claro. Se a gente pegar agora esse f de alfa agora, e v, e subtrair esse alfa aqui, o resultado continua sendo uma função de alfa aqui. Que é isso aqui. E isso continua sendo uma constante, concorda? Para essa partícula livre. Então, isso aqui eu posso chamar, sei lá, se eu quiser, eu posso, nesse limite que a gente fez de baixo, eu chamar isso de energia. Mas a energia a gente sabe. É isso aqui. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a mv quadrado sobre 2. Mas, por outro lado, isso que eu estou definindo agora, né? Eu estou definindo dessa maneira, tá? Só para fazer, quer dizer, eu estou fazendo um limite de baixas velocidades, eu sei que em baixas velocidades, a partícula livre, essa coisa que eu defini constante, chamei de energia, tem essa cara aqui. Eu vou usar isso para definir o alfa. Então eu vou ter que isso é igual ao alfa V2 sobre C ao quadrado. Bem? Aí você tira, ó, se você pegar esse aqui agora, esse 2, Não menos. tem menos, depois agora aqui, e aí você tira aqui esse E que você definiu dessa maneira, né? Você tira aqui esse alfa, para ser consistente em baixas velocidades, você tira aqui esse alfa, igualando só daqui para lá, né? É igual a menos MC2. Certo? Deixa eu ver. Exatamente. Menos MC2. Então, se você voltar agora na sua função f, olha que interessante essa função f. Nós vamos tirar algumas coisas dela agora, tá? Posso apagar aqui? No fundo, sabe o que acontece? Claro, em baixas velocidades a gente já sabe isso. A gente já sabe da mecânica galileana. E aí eu estou usando o que eu sei da mecânica galileana, agora pegando o que eu tenho na relatividade, e tentando conectar uma coisa com a outra. Mas por que eu me inspirei, vamos dizer assim? Eu não, na verdade, essa discussão, ela está feita lá nos capítulos 1 e 2 do Landau, que eu citei para vocês já, certo? Mas ele não coloca nesses termos que eu estou colocando para vocês. Ele parte exatamente da constante de uma ação, aí ele considera lá o argumento de mínimo dessa ação, mas eu procurei fazer uma abordagem um pouco mais intuitiva, seguindo por esse caminho aqui. E ele propõe que essa coisa lá que eles chamam de ação está relacionada, na verdade, com o tempo próprio da partícula livre. Então, se você imaginar que a partícula livre carrega um relógio consigo, nós vimos ontem. O tempo, para ela, corre mais devagar, por causa do efeito de dilatação temporal. Então, do ponto de vista da partícula livre, se você considerar esse tempo próprio, e fizer a transformação para o tempo no referencial S,
vai aparecer esse fator aqui, ó. E aí, se você integra isso no tempo, como para a partícula livre, o tempo, qualquer outro sistema de coordenadas vai vê-la com o tempo, vamos dizer, dilatado. Então, nesse sistema de coordenadas, isso é o menor número possível. Satisfaz uma espécie de princípio de mínimo, certo? Então, é consistente com a questão do princípio de minimação. Então, essa inspiração, na verdade, vem propor isso, vem daí. Mas você pode também olhar o seguinte, como isso é uma constante, depende de V quadrado, de uma constante da partícula. Eu vou construir uma coisa semelhante, certo? Observando que nessa expansão eu posso conectar as duas coisas, sem perder muita coisa. Agora, repara, não estou identificando F com a energia ou coisa, estou identificando esse limite, certo? Esse limite, onde o V é muito pequeno comparado com C. Aí, como isso aqui também passa, se eu subtraio o alfa dessa função que depende de alfa e V, continua sendo uma função de alfa e V, mas isso me lembra muito a energia cinética que eu tenho, se eu escolhi o alfa apropriadamente. E aí eu escolhi o alfa dessa maneira. Claro? Muito bem, então cheguei nessa expressão ali, ó, f de alfa V, vou botar esse f de alfa V aqui, vai ser igual a menos mc2, que multiplica raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c. Tudo bem, pessoal? Agora, antes da gente seguir, vamos deixar isso aqui, dizer, congelado por enquanto, só para fazer uma análise com você, né, de uma coisa só. Não sei se vocês já observaram, né? Se você pegar uma função qualquer, aqui eu vou representar a função f de alfa v, como alfa é uma constante, o v pode variar. Eu posso ter uma partícula livre, está com velocidade v, uma outra partícula livre, ou a mesma, mas com velocidade um pouco maior. Então v é uma variável. Estou representando essa função f em termos de v, um gráfico. Então eu posso ter algo assim, ó. Posso ter uma coisa assim, certo? Esse alfa de v, para um alfa fixado, é uma partícula, no caso, porque se eu fixei o alfa, fixei uma partícula de uma dada massa. Aqui. Com esse produto aqui, né? Porque já que C também é constante, então, muito bem. Então, se essa função f de alfa v é plotada em termos de v, uma coisa que é interessante a gente notar é o seguinte: se eu pegar num dado ponto aqui, ó, dessa curva, ou seja, para um certo valor de v, essa função tem uma inclinação aqui. Como é que eu calculo essa inclinação? Deriva em relação a v. Então vamos fazer isso. Então, ou seja, eu posso pegar a derivada da f em relação a v, e eu vou ter o coeficiente angular dessa reta. Se eu pegar isso aqui, vai ser o coeficiente angular dessa reta, todo mundo concorda, né? Lado de cálculo. Se eu pegar esse coeficiente angular e multiplicar por v, o que eu estou obtendo? Coeficiente angular vezes uma variável, a vezes x, uma reta que passa pela origem, com essa inclinação. Está claro isso? Então eu posso pegar aqui e fazer uma reta aqui, ó, fazer em amarelo. Uma reta aqui que tem esse coeficiente angular. Aqui eu não estou fazendo a mesma escala, tá? O coeficiente angular dessa reta é a derivada da f em relação a v nesse ponto v aqui. Mas eu posso construir com esse coeficiente angular uma reta, que é essa reta em amarelo aqui. Claro? O interessante é o seguinte, que nesse ponto em particular v, que eu tomei aqui, ó, nesse ponto em particular, eu tenho a minha função f de alfa v, tem esse valor aqui, vou chamar, sei lá, v0, então tem f, isso aqui é f de alfa v0, e esse valor aqui, o que é? É o valor dessa reta que eu construí com esse coeficiente angular, nesse ponto v0. Então eu tenho esse ponto aqui. Está claro isso? Essa distância aqui, ó, entre a curva
ver se tem uma outra cor aqui para pegar em azul. Essa distância aqui, ó, para um sistema que não interage com mais nada, com uma partícula viva, é constante. Essa distância aqui. Tá claro? Então, se você pegar, sei lá, um oscilador harmônico, bota ele para vibrar. Você constrói uma função, essa função f de alfa v aí, por exemplo, e você faz essa análise aqui, o que você obtém? Se você, para cada ponto você conseguir construir uma reta, de tal modo que a distância entre, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, sei lá, vamos pegar um outro ponto aqui, por exemplo, sei lá, vamos pegar um ponto aqui. Eu vou ter uma outra, vê que aqui, esse sistema não é um sistema desse tipo, tá certo? Como estou dizendo, conservativo, né, desse sentido, tá? Eu estou dizendo assim, os sistemas em que essa distância, para cada ponto que você pegar, é constante. Para os sistemas que mantêm isso constante, a gente diz que esse sistema está, sei lá, isolado, por exemplo. Então, aquela função ali seria seria a função que está relacionada à energia do sistema. Não troca com mais nada no universo, portanto essa distância aqui é chamada transformada de Legendre dessa função f. Certo? Então, isso define para nós uma constante do movimento da partícula. Isso que eu estou querendo dizer, isso que eu estou querendo frisar. Então, repetindo a receita. Em cada ponto você pega a derivada da função. E aí em cada ponto, então, eu vou ter na verdade, o que seria esse df em relação a v? Em cada ponto você vai ter uma sequência de tangentes aqui. E aí essas tangentes permitem você construir um monte de retas aqui. Aí você pega em cada ponto e pega a distância da reta para a curva. No caso dessa alfa de v, claro, isso não é constante, tá? Vai mudando aqui, ó. Certo? Você construir as curvas aqui convenientemente, né? As retas menos, estou dizendo isso aqui, ó. Ou seja, essa reta menos a própria função, se ela for uma constante, então a gente tem um sistema que é conservativo, vamos dizer assim. Ok? Então, esse tipo de expressão aqui, ele recebe um nome, o pessoal dá o nome de transformado de Legendre da função f, tá? Muito bem. Se a gente pegar então a minha função f e fizer essa análise, vamos pegar essa função f e derivar em relação a v para ver o que a gente obtém. Vamos fazer isso aqui. Se eu pegar df dv, aí vocês me acompanhem aí, por favor, por isso eu não errar aqui. Vamos lá. Quando eu derivar essa função aqui, eu vou ter menos mc quadrado, vai ter um meio aqui, né? Meio, que vai, isso aqui é uma raiz quadrada, né? Então cai o meio, fica menos meio. Então vai ficar vezes 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2, tá? Vezes a derivada do que está aqui dentro, que dá o quê? Menos 2V sobre o quê? C2. Certo isso aí? Tudo bem? Ó, esse menos vai cancelar esse menos, esse 2 vai cancelar esse 2, e esse C quadrado vai cancelar esse C quadrado aqui. Eu vou ter essa raiz aqui, né? O que aparece para mim então agora aqui? Aparece isso aqui, ó, df dv é igual a mv dividido por isso. Certo? Ora, o que é o produto M vezes V lá na mecânica? Só. Então a gente redefine agora o momento do movimento relativístico como sendo aquele fator gama vezes o momento que a gente tem lá no passado. Então, quer dizer, no fundo, essa função aqui agora, na df, na verdade, eu posso redefinir ela como um momento, nesse sentido agora relativístico. Ficou claro isso? Bem, então, eu vou redefinir isso aqui como sendo P igual, se eu quiser colocar o vetor, eu posso, tem que estar o módulo do vetor, então vai interferir, eu vou ter M, V
Pode. Só que se você definir isso aqui como sendo, né, dPdt, vai aparecer dVdt aqui. Aí você vai ter duas distinções. Você vai ter, por exemplo, quando a força atua paralelamente à velocidade, você tem uma relação para a força. Mas quando a força, por exemplo, é perpendicular à velocidade, aí a expressão que você obtém é outra. Então, é possível mostrar que que seria a força paralela e a força perpendicular se modificam por essa expressão aqui, certo? Exatamente por causa de aqui tem um módulo e aqui tem um vetor V, né? Eu fiz esse cálculo em detalhe para mostrar como que muda quando a velocidade é paralela e a velocidade é perpendicular. Lá no Landau ele cita que tem essa diferença, tá? Mas não faz o cálculo, é um cálculo bem simples, né? É só fazer derivadas, tá? Mas você mostra que tem uma diferença aí, certo? Muito bem, então essa é a expressão do momento. Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte: essa expressão que a gente colocou aqui, ó, a derivada de f em relação a v, vezes v, menos f de alfa v, como eu argumentei para vocês. Para um sistema conservativo, ou para uma partícula livre, ou gênero, isso é uma constante. É claro? Então eu posso definir isso aqui, agora, ao invés de definir dessa maneira aqui como eu fiz, ó, é igual a mv2, porque agora o v é qualquer. Eu tenho a minha f de v dessa maneira, relativístico, tá? Tranquilo. Então eu posso definir isso aqui como energia, ao invés de definir simplesmente isso aqui. Isso aqui é muito restrito. Quer dizer, o alfa não mudaria? Então, aí não, o alfa não mudaria, por quê? Porque o alfa você vinculou ele no limite de baixas velocidades, certo? Então, como ele é uma propriedade da partícula, que é a massa dela, e, como é que se diz? A velocidade da luz é constante também, então esse alfa, a princípio, não mudaria. Você pode, talvez, redefinir o que seria a massa. Então, a massa agora você pode interpretar como dependente da velocidade. Então, você poderia definir uma massa quando a partícula está em repouso, ou seja, a massa que ela mede dela própria, seria um M0. Ok? Isso a gente vai avançando aqui na discussão, a gente vê se aparece coisa dessa natureza para a gente definir. Então, o alfa a gente pode manter, mas o fato é que agora, já que esse f de alfa meu agora é esse f aqui geral, e que satisfaz em baixas velocidades que eu quero, aquilo lá, então eu vou redefinir agora isso como a energia. E vamos ver o que a gente obtém para a energia. Certo? Vamos substituir a expressão que a gente obteve aqui, ó. Só um minutinho de tua palavra, tá? Ou seja, essencialmente o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por v, então aqui vai aparecer um v ao quadrado, claro? E vou subtrair desse f de alfa v. E ver o que sai daí. Tá claro? Todo mundo no roteiro? Só isso que a gente vai fazer, tá? Então, tiro aqui. Não? Eu não entendi porque você chamou P de F sobre V. Esse F é uma função. Não, aí foi só. Desculpa, como é seu nome? Alice. A questão é a seguinte: é que na mecânica clássica usual, se o V é muito menor que C, eu sei que o momento é simplesmente mv. E de fato, porque a gente já expandiu isso aqui, isso deu algo tipo 1 mais coisas que eu ignorei. Então, esse df de alfa v no limite de baixas velocidades é mv. Então, por isso que eu estou fazendo essa identificação. Tá legal? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte: já que a minha definição de energia agora, relativística, vai ser obtida dessa forma, a gente vai dizer o seguinte agora: vamos pegar df dv, que é essa expressão. Então vamos lá, vai ficar mv sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2, e vamos multiplicar por v, aqui ó, vamos lá, vai dar um v ao quadrado, menos o meu f de v, f de alfa v, que é essa expressão aqui. Esse menos vai compensar, vai dar um mais,
Então vai virar mais MC2 raiz de 1 menos V2 sobre C2. Deixa eu ver só se eu. Exatamente. Não vacilei aqui, teve um sinal que tinha errado nas notas. Tá certo aqui? Tá aqui? Tudo bem? Todo mundo está acompanhando, né? Agora vamos só tirar o mínimo aqui, coisa. Um malabarismo simples aí, né? Todo mundo conhece. Vai dar mais MC2. Repara que quando eu tirar o mínimo, isso aqui tem 1, né? Então isso aqui vai multiplicar essa raiz aqui. Vai dar 1 menos V2. Opa, perdão? Certo? Tudo isso dividido por raiz de 1 menos V2 sobre C2. Claro. Olha só. Esse cara aqui, ó. Quando bater nesse cara aqui, o C ao quadrado vai cancelar. E o V ao quadrado vai multiplicar N, com o sinal menos. Então isso aqui vai matar isso aqui. Vai sobrar somente esse cara aqui agora. Então o que a gente obteve aqui é que a energia agora relativística, na verdade, é MC2 sobre essa raiz aqui. Ou, como 1 sobre essa raiz é o gama, eu posso colocar um gama. Tá legal? Então, do ponto de vista relativístico, essa é a expressão para energia que a gente está obtendo aí nessa. Professor, por que aquela expressão ali é constante no sistema conservativo? Então, a gente está dizendo o seguinte, aí eu estou dando um argumento para você, né? Que essa função f de alfa v ela é arbitrária aqui. Agora, quando você tem um sistema conservativo, por alguma razão, o sistema mantém algumas propriedades lá no espaço de fase dele constante. Então, por exemplo, se pegar um pêndulo, sei lá, se fizer a análise no espaço de fase, ele vai dar, o pessoal chama de órgãos lá, e fica mantido. Se calcular áreas, está sempre a mesma coisa. Aqui seria a coordenada x, por exemplo, aqui a velocidade v na direção x. Então, ao jeito que um aumenta, a outra diminui, ele fica sempre uma coisa assim. Se você dá um pouco de energia, ele sai daqui. Certo? O que a gente tem é que a área desse negócio é o que a gente chama de ação. Né? Acho que é a integral de P e dx. Você integra esse troço, dá uma área no espaço de fase, o pessoal dá um nome de ação. O que a gente interpreta é que o x e o v de x de um sistema dado, ele assume uma dependência, sei lá, no tempo, porque a velocidade é a derivada de x no tempo, né? Assim, de tal forma que essa ação, ela, como é que se diz? Ela respeita um princípio de mínimo, de extremização. Você faz a variação da ação com relação a essas coordenadas aqui, você obtém a equação de movimento que o seu sistema deve obedecer. Só que isso, se você analisa desse ponto de vista da transformada dessa função aqui, feita dessa forma, ou seja, pegando as retas que vão envelopando essa função e calculando essa diferença, como essa diferença é uma constante, então ela recebe esse nome, a gente acaba dando esse nome aqui para ela, que é a energia do sistema. Certo? Então, se você pegar, por exemplo, sei lá, uma situação, como é que eu poderia... essa função f, que na verdade, é o que a gente chama na mecânica de Lagrangiano, para quem conhece, certo? Então, isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma transformada de Legendre da Lagrangiana. Não sei que quantos estão acompanhando o curso do Gustavo. O Gustavo certamente, se não abordou na primeira aula, está gravado, vai abordar nas aulas seguintes. Então é recomendável também, se quem quiser aprender um pouquinho sobre essas coisas. Mas no fundo, essa função f que a gente está dando esse nome genérico e obtendo coisas a partir dela, no fundo, recebe esse nome, tá? Ela contém informação dinâmica do seu sistema. No sentido que ela obedece uma equação, quando você faz a extremização da ação, que é essa área do espaço de fase, né? Com relação às coordenadas da sua partícula, do seu sistema, você obtém as equações de movimento.
certo? E essas equações de movimento são consistentes com a manutenção dessa energia, ou seja, desse número, que a gente dá um número constante. O que a gente está fazendo aqui é obter o que seria esse número, relativisticamente falando. Legal? Então a gente vê que a gente tem essa expressão aqui. Curioso é que se a gente pegar agora essa expressão para E, e deixa eu ver se tem alguma coisa mais interessante que eu gostaria de discutir com vocês. Bem sim, tem uma coisa mais interessante antes de fazer o limite, que é o seguinte: se você pegar. Posso apagar esse lado de cá? Bem? Alguma dúvida, pessoal? Alguém está assim, viajando na maionese, quer colocar alguma coisa? Assim, eu estou contornando alguns termos e algumas definições, tentando tornar a coisa mais intuitiva, tá? Então, talvez eu cometa algum erro aí, não sei, mas se vocês observarem alguma coisa assim, que está muito distante, vocês podem dizer aí, tá? Não tem problema nenhum. Estou tentando tornar a coisa um pouco mais fluida, né? Como é que essas coisas podem surgir de maneira mais fluida, tá? Aí volto a dizer, eu me baseei lá na leitura dos primeiros e segundos capítulos do livro do Landau, tá? Que é o volume 2 do curso de Física Teórica, tá? Do Landau, tá bom? Tem traduzido em português, tudo mais. Então, se alguém... Depois, certamente, quem for ler lá, eu espero, né, que essa discussão facilite, vamos dizer, né? Eu torne mais rápido a leitura lá. Na verdade, é só isso, tá? Muito bem. Uma coisa interessante é o seguinte: se a gente pegar essa expressão aqui do momento ao quadrado e essa expressão da energia aqui ao quadrado, subtrair, como se estivesse fazendo um produto escalar. A gente organiza, por exemplo, assim. A gente organiza um quadro vetor onde eu tenho a energia aqui, por exemplo, só para ficar nas mesmas unidades, sei lá, energia sobre C, para ter unidade de momento. E o momento espacial, a gente sabe o seguinte: se a gente fizer o produto escalar, o que vai acontecer? O produto escalar vai ser a parte que seria temporal, a parte espacial, que é o momento, vezes a parte temporal não muda de sinal, certo? Por causa da métrica, e essa parte aqui muda de sinal, certo? Se a gente definir dessa maneira, finalmente, se a gente fizer o produto escalar, o que a gente vai obter? Vai obter E2 sobre C2 menos P2. Como isso é um produto escalar, o que isso aqui tem que dar, pessoal? Uma constante. Do ponto de vista de transformações de Lorentz. Que constante é essa? Se a gente fizer, a gente substituir essa expressão por P aqui, e aquela expressão do E aqui, vocês vão observar aí, é que isso aqui na verdade dá M2 C2, que é de fato uma constante, certo? Então é só substituir, faz isso aqui, substitui lá P ao quadrado, né? Vai dar o V escalar P, vai dar V ao quadrado, pega o E ao quadrado, que é essa expressão aqui, ó, esse grama aqui, eleva ao quadrado, faz, vocês vão obter exatamente isso aqui. Então a gente obtém aquela, quer dizer, a gente escreve isso aqui como sendo um Pmi, escalar e aqui como sendo um Pmi embaixo, a gente obtém aqui Pmi, no sentido agora de um produto escalar em 4 dimensões, é na verdade M2 C2, certo? Se você fizer, é usual fazer um sistema de unidades, como o C aparece sempre nas equações, a gente adota um sistema de unidades que C é igual a 1. Aí ele desaparece. Aí você diz agora que o momento ao quadrado é a massa, né? Essa relação é extremamente importante, porque quando você vai classificar as partículas elementares lá dentro da teoria de campos, cada partícula que você mede, você bota numa câmara de bolhas, por exemplo, aí vem um raio cósmico lá que
sei lá, um próton que bate ali dentro, gera um monte de partículas que vão decaindo. Cada partícula dessa deixa um rastro lá na sua câmara de bolhas e responde, por exemplo, se você coloca um campo magnético nessa câmara de bolhas, algumas vão para a esquerda, outras vão para a direita, sei lá, acontece uma série de coisas. E se você olha com uma lupa, cada uma delas deixa um rastro de uma certa espessura naquelas bolhas. Então você diz, bom, isso provavelmente está associado com a massa dela, com alguma propriedade intrínseca dela. Então, essas partículas que você vai classificando dessa maneira, tem essa propriedade que a gente dá o nome de massa, certo? Que agora está ligado com essa definição aqui mais geral de momento. Então, na relatividade, energia e momento tem unidades de massa, né? Então, nesse sentido aqui, certo? Então, se vocês pegarem essa expressão aqui, ó, com gama sendo 1 sobre raiz disso aqui, e expandir para pequenas velocidades, vocês vão observar facilmente, aí vocês vão ver o seguinte, que o E, o limite de baixas velocidades é mc2 mais mv ao quadrado sobre 2 mais outros termos aqui, certo? Ora, a menos dessa constante aqui, ó, que é uma constante, a energia eu posso sempre redefinir a menos de uma constante. Então é a energia cinética que eu tenho, eu esperaria obter. Claro, é só expandir isso aqui da mesma maneira que a gente fez antes, vocês vão chegar nessa expressão aqui facilmente. Agora, se o V é zero, o que acontece com esse termo? Esse termo não desaparece agora. E aí, se o V é zero, eu coloco um zero aqui para dizer que a massa agora é vista pela própria partícula. Ou seja, a massa que ela própria veio de ser. Certo? Então você pode definir desse ponto de vista. Você pode colocar um M0 aqui. Certo? Porque quando o V é zero, está em cima da partícula, ainda tem energia agora. Então, se você está em cima da partícula, a energia que ela tem é uma energia de repouso que é dada por M0C2. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então assim, o que eu gostaria de discutir com vocês assim, são essas impressões que eu mesmo tinha dificuldade, né, com relação à relatividade, e preparar esse curso me ajudou bastante em clarear algumas coisas que ficavam obscuras. Logo que surgiram muitas outras coisas obscuras que eu preciso avançar também, tá? Mas assim, o objetivo do curso, como eu falei para você, ele foi em 3 aulas porque é aquilo que eu tinha condições de dar uma contribuição, que é pequena, que é pouca, tá? Mas o que eu consegui assim, aprender do tópico e trazer para vocês com uma certa clareza, né, que me apareceu, é isso, tá? O assunto é muito mais profundo do que isso, e aí eu remeto vocês a essas literaturas. Eu tenho aqui os artigos para dar uma olhada, tá certo? Tem os livros também que eu citei para vocês aí. Eu gostaria só de chamar a atenção para o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Assim, só chamando a atenção para uma coisa importante. Assim como esse cara aqui agora é a componente temporal desse quadro de vetor e essa componente espacial, vocês podem agora facilmente obter as transformações de coordenadas. É só olhar para a transformação de x' de Lorentz e para a transformação de t'. No lugar que tem t, você substitui E sobre C. No lugar que tem x, você substitui P. E aí você vai obter a transformação correta de energia e momento. Então você faz uma mudança de referencial. É aquele exemplo que eu dei para vocês ontem. Se você faz uma medida aqui de energia e momento, sei lá, espalhamento quântico, por exemplo. Eu fiz explicitamente aqui nas notas de aula, na verdade está feito lá no livro do Moisés e Senswein, espalhamento quântico, tá? Eu só refiz como um exercício para poder ver. A coisa está na nota de aula. Eu vou deixar as notas de aula depois escaneadas disponíveis, vai estar no link para o curso global. Então, certamente depois pode baixar, tá bom? Mas o fato é que, se você fizer essa identificação disso aqui como uma coordenada temporal, vamos dizer assim, né? Tal como o tempo e essa como tal como o espaço, e comparar com as transformadas de espaço-tempo que a gente já obteve, aí vocês vão obter as transformações corretas para E
e P. Então, por exemplo, o E' vai se transformar tal como T'. Então vai ter alguma coisa do tipo assim, vai ser a energia, sei lá, menos P vezes U, coisa do gênero, né? Eu acho que tem o C ao quadrado, sobre raiz de 1 menos U2 sobre C2. Ou seja, a energia vista, quer dizer, se eu estou fazendo uma medida aqui no laboratório, espalhamento côncavo, eu meço energia, meço o momento, etc. Aí construo aquele quadro vetor. Se o cara passa ali e observa o experimento e fala, agora eu vou fazer uma medida, ele obtém outro E e outro P, porque ele tem existe uma transformação de coordenadas, certo? Se a gente fizer a transformação de coordenadas de Lorentz, as duas coisas concordam, mas aí eu preciso misturar energia e momento, como a gente está vendo aqui, claro? Então, esse é uma coisa importante. Se vocês fizerem para P, vocês vão ter a mesma coisa. Elinho vai se transformar tal como X. Legal? Porque exatamente você tem um quadro vetor. Isso aqui é a componente 0 do momento, e isso é a componente espacial do momento. Isso você poderia chamar de P0 e P. Certo? Muito bem. Eu vou passar algumas referências para vocês importantes. Eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte, vamos só fazer assim, um overview agora, geral, para a gente poder fechar assim, mais ou menos o que a gente discutiu aí. Lá na primeira aula, uma coisa que é muito relevante de vocês guardarem é a questão das transformações de coordenadas, que a gente chama de passiva, e as transformações ativas. Então a gente tem um sistema, eu faço uma transformação de coordenadas. Então essa transformação é do ponto de vista de observador, de quem está observando, fazendo as medidas. Ou eu posso fazer uma transformação ativa, que é pegar o meu sistema que eu estou medindo e girar. Claro isso? Aí o que nós percebemos? Esses dois pontos de vista, em geral, são equivalentes. Tá certo? Agora, nós construímos um exemplo, eu dei o exemplo para vocês lá. Se você pegar, por exemplo, o sistema onde você tem uma velocidade, uma partícula assim, né? Descrito por esse tipo de situação aqui. Kx2 sobre 2. Se você coloca um momento magnético, por exemplo, e um campo B agora externo, um campo de fundo, então essa estrutura agora, quando você faz uma transformação de rotação, esse cara se transforma, mas esse não. E você quebra a equivalência entre os dois pontos de vista, certo? Do ponto de vista do seu sistema de coordenadas, tudo está ok. Porque você vai fazer uma transformação, esse cara aqui fica invariante, esse x quadrado também fica invariante, esse cara muda as componentes, mas esse também muda, então o produto escalar fica beleza. Agora, se eu giro o meu momento magnético, ferrou. Porque esse B externo eu não giro. Então esse termo aqui muda e eu quebro essa equivalência agora, dessa função. Então esses dois, em física de partículas, esses dois pontos de vista de transformação, essa não equivalência que pode ocorrer se você tiver um campo de fundo hoje em dia, tem levado as pessoas a conjecturar na possibilidade de uma violação que seria a simetria de Lorentz. Mas é uma violação nesse sentido. Você pode ter no seu espaço-tempo algum vetor que foi definido numa escala de energia lá no passado, logo quando o universo tinha uma energia muito alta, estava muito condensada, a gente imagina assim, né? A gente não sabe se é assim, mas a gente imagina dessa maneira. Então, nessa escala que tinha muita energia concentrada, você tinha uma física que estava operando que a gente ainda não sabe direito qual é, porque a escala de energia é muito alta. Mas pode ter surgido lá uma estrutura que define uma direção privilegiada no espaço-tempo. Se isso for verdade, as suas partículas elementares, que a gente mede hoje nos laboratórios, certo? Elas podem perceber essa estrutura, esse vetor de fundo, e com isso você ter, vamos dizer assim, um reflexo que seria uma violação da simetria de Lorentz, certo? Então, agora, volto a dizer, né, a simetria de Lorentz compõe todo aquele conjunto de transformações que a gente viu, bustos, rotações, paridade, reversão temporal, etc. Mas quando você inclui as partículas,
surge uma outra transformação que você faz das próprias partículas, que é uma possibilidade que nós temos, por exemplo, que é inverter a carga. E atualmente a gente sabe que de fato existe, né? Você tem o próton e tem o antipróton. É uma partícula idêntica ao próton, mesma massa, tudo igual, só com a carga trocada. Certo? Essa partícula tem momento magnético idêntico ao do próton, a menos de um sinal. O professor Leão passou um artigo recente que saiu na Nature, vou dar como referência para vocês, não passou ontem, onde o pessoal no LHC, numa colaboração chamada BASE, Baryon Antibaryon Symmetry Experiment, eles mediram o momento magnético do antipróton para comparar com o do próton. E a precisão é extremamente grande. Isso é um reflexo da simetria, da invariância por CPT. Certo? Então, você tem atualmente, quer dizer, o quadro que a gente pode construir é o seguinte: a gente saiu das transformações de Galileu, foi para as transformações de Lorentz. Aí, quer dizer, eu fiz um quadro aqui, assim, mental, só para resumir mais ou menos o que a gente discutiu, né? Vou deixar a mesma linha de pensamento para vocês. Mas basicamente eu fiz assim, vou colocar aqui, sei lá, os dados, né, só para a gente ter uma noção, né? Isso aqui prevaleceu por volta de 1400 até, sei lá, 1890, certo? Aí nós tivemos, com uma relatividade restrita por volta de 1905, aqui a gente tem, né, a gente tem Galileu, o próprio Galileu, Newton, o próprio Hamilton, né? Esses caras importantes aí da física construíram muita coisa para a gente pensar hoje em dia, certo? Aí aqui a gente tem o próprio Lorentz, Poincaré, Einstein, tantos outros, né? Tem outros aí. Em particular, o Einstein deu uma contribuição muito importante, porque realmente ele estudou esse campo aí, que seria a relatividade, depois generalizou para a relatividade geral. Então fez um trabalho, do ponto de vista de física, monstruoso, né? O Lorentz, o Poincaré, fez um trabalho matemático, o Einstein deu uma arranjada na interpretação física muito interessante, muito consistente, que se tornou um dos pilares, né, da física moderna. Agora, atualmente, agora se a gente pular agora para 1989, a gente tem pessoas aí, né, que investigam essas teorias mais fundamentais, que operariam numa escala de energia muito alta, e dentro dessas teorias mais fundamentais aparecem objetos que podem definir direções privilegiadas no espaço-tempo, e aí você violaria a simetria de Lorentz. Aí eu vou deixar as referências com vocês. Aqui, o nome mais importante aí do dia, que trouxe essa discussão aí, né? Os caras que publicam bastante, vou deixar com vocês aqui, inclusive a referência, é o Kostelek, tá? Então, é esse cara aqui, ó, CA Kostelek. Aqui no CDPF, o professor Lael orienta trabalhos aí nessa linha de violação da simetria de Lorentz, então aqui a gente tem violação da simetria de Lorentz, tá? Ou RSV, Lorentz singularmente. Então, o Kostelek e um colaborador dele, deixa eu ver o nome dele aqui, Samuel, eles publicaram esse trabalho aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem procurar aí, talvez. Eu confesso para vocês que eu não tenho esse trabalho. Eu posso procurar, conseguir e botar na pastinha e deixar para vocês aí. Não sei se é possível replicar um artigo desse no Professor Global. Acho que não sei se é possível, né? Tem que ver essa questão. Mas, de qualquer maneira, eu posso obter o artigo e passo para vocês depois que vocês lerem, tá? Se não tiver interesse. Então, o artigo é esse aqui, ó. Lorentz. Mas como eu estava dizendo para vocês, tem pessoas aqui nos
CBPF, o professor Lael, orienta trabalho nessa linha, tá? E, em particular, tem a dissertação do Gustavo Pazini, vou deixar também como referência para vocês, que discute bastante bem, por exemplo, uma eletrodinâmica que viola Lorentz, que foi inventada por essa época também, por outros caras, tá? Mas que vai nessa linha. A eletrodinâmica é uma eletrodinâmica de Maxwell com um termo lá que viola a simetria de Lorentz, do ponto de vista dessas transformações de partículas, né, como a gente estava discutindo, tá? Eu vou deixar a referência também para vocês. Né? Se vocês procurarem o Kostelec, ele tem até um site, eu dei uma olhada nesse site dele, ele coloca algumas perguntas e respostas de maneira muito clara também. Então, se vocês procurarem por esse nome aqui na internet lá, vocês vão encontrar coisas relacionadas à violação de simetria de Lorentz, tá? Muito bem. Vou deixar a tese a dissertação do Gustavo, né? Uma referência também para quem quiser. Provavelmente lá no site do CBPF vocês devem conseguir daqui a pouco, talvez não esteja ainda disponível, porque ele defendeu recente, tá? Mas essa dissertação aqui, ó, dissertação de mestrado, eu tenho ela fisicamente também. Se alguém quiser tirar cópia de alguns do capítulo que está relacionado a isso, eu posso passar para você, para quem tiver interesse, tá? Dissertação de mestrado. Gustavo Pazini. Tem também. Aí daqui a pouco Pedro vai defender, Pedro Mal, tá? Inclusive esse exemplo do momento magnético que eu dei para vocês, eu discuti com ele que me ensinou na verdade isso aqui, tá? Então, mas na tese dele tem uma discussão muito assim, didática sobre violação da simetria de Lorentz, e ele tem publicado também trabalhos aí junto com o Gustavo, com o professor Lael nessa linha, tá? Então, isso aqui é uma referência também interessante. Tem um artigo muito legal, muito bom, eu tenho ele na pastinha que eu vou passar para quem quiser, tá? Que é esse artigo aqui, ó, é um da Revista Brasileira de Ensino de Física, violação da simetria de Lorentz. Por que eu estou colocando isso para vocês, né? Porque para vocês verem o seguinte, o conhecimento ele vai avançando e a gente vai estendendo o conhecimento para incluir, vamos dizer, novas possibilidades de explicar a natureza. No fundo é isso que a gente está querendo. E a simetria de Lorentz ela é uma beleza, ela funciona bem, tem toda uma teoria de campos formulada em cima dela, um modelo padrão inteiro, dá conta de um monte de coisa, você mede, bate tudo, etc. Mas se você for para a escala de energia muito mais alta, você abre possibilidades de efeitos relativos à gravitação. E nesse cenário aí, em que a gravitação ainda não está compatibilizada com o modelo padrão, você acaba abrindo possibilidades relativas a essa violação da simetria de Lorentz. E violação também daquela simetria CPT. Essa discussão está bem assim, mais didática e mais clara do que eu estou falando aqui, mais precisa, nesse trabalho que eu estou indicando agora, que é esse trabalho aqui, ó. Violação da simetria de Lorentz, é um trabalho em português, tá? Revista Brasileira de Ensino de Física. Eu tenho ele aí também na pastinha, então na pasta que eu tenho no computador, eu passo para vocês, tá? Ele é do professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo, Humberto Filipe. Também trabalha, tem trabalhos nessa linha de violação de Lorentz e outros companheiros dele de trabalho, tá? Acho que é ele mais os três professores, tá? Publicaram esse trabalho aqui, é um trabalho muito legal. Recomendo aí para quem quer ter uma leitura assim, mais acessível, mais didática. Bem legal, a dissertação do Gustavo também está muito boa. A tese do Pedro não está disponível nele mesmo, porque ele vai defender daqui a alguns meses.
mas ele me passou uma prévia, e os capítulos que ele escreveu está muito claro, assim, bem legal, também recomendo. Então vou deixar aqui uma referência, vamos dizer, para o futuro, sei lá, talvez para daqui a 8 meses, né? Sei lá, que é quando ela pode talvez estar disponível aqui. Ele vai defender lá pelo meio do ano. Então é uma boa referência também. Depois eu posso pedir a ele, se ele permitir, de passar essa prévia que ele me emprestou para dar uma olhada para vocês também. Tá? Então tem a tese, é uma tese de doutorado. Então aqui, quer dizer, é uma referência que está no futuro, tá? Referência futura, né? Certamente vai ser uma referência muito boa aí para quem gostar do assunto. Tese de doutorado Pedro Malta. Pedro Cavalcante. Não sei se é Milton, nunca lembro o nome do Pedro. Malta. Tem um site ali onde você encontra artigos ainda não publicados, mas que estão, vamos dizer, na comunidade da discussão, que é o Archive. Não sei quantos de vocês conhecem, tá? Se vocês entrarem no Archive, vocês podem procurar aí pelo nome do Pedro ou pelo nome do Gustavo, também vocês vão encontrar trabalhos nessa linha. O Humberto também tem outros trabalhos nessa linha. Então, só para deixar assim, como se diz, explícito para vocês, que a violação da simetria de Borges, né, e violação da simetria por aquelas outras transformações que não estão dentro daquele grupinho, que é paridade, inversão temporal, junto com C, que é a conjugação da carga, CPT, a possibilidade de violar essas simetrias aí é considerada atualmente como indicativo de física mais fundamental, ou seja, uma física além do modelo padrão. Tá? Então, no Archive vocês podem procurar o nome dessas pessoas que eu coloquei, vocês vão achar outras referências correlacionadas ao tema, relação da simetria de Borges. Então, assim, só para vocês, só dando esse panorama assim, global, né, da linha histórica de evolução das coisas, não está absolutamente nada fechado. A gente está sempre, como se diz, querendo avançar. E atualmente, um dos desafios maiores na física é exatamente, como se diz, compatibilizar a gravitação com a teoria quântica de campos, no sentido das teorias de Young aí, que consegue unificar as três interações aí, né? Elétrica, fraca, interação forte, mas fica gravitação de fora. Aí você busca algumas alternativas, dentre elas a teoria de cordas e tudo mais, e aí aparece a possibilidade de violar essas simetrias aí. Então, o Kosterlek é um dos caras que trouxe assim, mais para recentemente essa possibilidade, tem muitos trabalhos nessa linha aí, e é uma linha de investigação muito interessante, muito rica aí, no contexto da física atualmente, certo? Então, basicamente era isso. Se alguém quiser as referências, então, eu acho que é isso. Na semana que vem, então, você disponibilizando, eu passo as notas de aula, né? E os links de algumas coisas que eu preparei aqui, eu deixo para vocês. Então, obrigado aí. Valeu, gente.